Uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 6 de julho. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Bom, hoje a gente tem uma grade bem reduzida e o campeonato argentino vai ser o meu foco, principalmente na parte da tarde e noite dessa quinta-feira. O jogo do Boca Juniors contra a União Santa Fé acontece às 16h30. O Boca, ele é um pouquinho favorito fora de casa. Se esse jogo fosse invertido na La Bombonera, provavelmente o Boca teria ali uma odd bem próximo de 1,70, mais ou menos. O Boca, no geral, tem uma classificação de 11º, 11ª melhor campanha, não é uma boa temporada do Boca Juniors, é só ver que a distância do Boca para o River é de 19 pontos. Realmente é uma situação desse ano não tão boa para o Boca, mas o Boca se classificou para a Libertadores, né, para as oitavas da Libertadores, e assim deve seguir firme nas Copas. União Santa Fé tem a 24ª melhor campanha, ou a 5ª pior campanha da competição. Dentro de casa, o Santa Fé tem, vamos dar uma olhada, olha, a pior campanha da competição com 3 vitórias em 10 partidas. Não são tantas derrotas, não são tantos gols sofridos. É curioso a gente ver isso no Campeonato Argentino, mesmo com campanhas ruins, não são equipes que tomam tanto gol. Por quê? Porque é uma competição bem under mesmo, tá? É bem difícil trabalhar gols por aqui. O Boca, fora de casa, tem uma campanha bem mediana, com 6 derrotas e 3 vitórias. E de novo, ó, 10 jogos, 13 gols sofridos. Não é uma quantidade de gols tão forte assim, de gols sofridos tão grande assim, mesmo tendo uma campanha bem abaixo, tá? Nos últimos jogos do Santa Fé dentro de casa, uma derrota aqui para o Sarmiento, uma eliminação em Copa para o Almagro, que é uma equipe de divisão inferior, uma vitória contra o Gimnasia, um empate contra o Lanús e uma vitória contra o Independente. Nesse caso aqui, nos últimos 3 jogos seguidos, o Santa Fé conseguiu marcar gols, tá? Com 3 gols marcados no último jogo e 2 gols contra o Gimnasia. O Boca fora de casa não vem numa campanha muito boa, perdeu para o Pereira na Copa Libertadores, perdeu para o Arsenal de Sarandi e perdeu para o Godoy Cruz. Para o Godoy Cruz tomou uma goleada, então não é uma fase, pelo menos nos últimos jogos, tão boa assim do time do Boca. A última vitória foi contra o Argentino Júnior, que é um adversário difícil fora de casa, e uma derrota para o River, foi aquele pênalti no finalzinho, se eu não me engano, do River Plate no último minuto de jogo, que o River acabou conseguindo a vitória. No histórico dos últimos jogos entre eles, 1-1, vitória do Santa Fé, vitória do Boca, e aqui a gente tem tanto jogos under como jogos com mais de 2 gols, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente vai ver que o Santa Fé sai um pouco mais na frente do que o Boca, ou seja, mesmo nivelado por baixo, tem um pouquinho mais de iniciativa. Porém, o Santa Fé falhou em marcar em 40% dos jogos em casa e o Boca em 50% dos jogos fora de casa. O Santa Fé não faz um bom primeiro tempo, tem bem mais derrotas do que vitória, assim como o Boca, bem mais derrotas do que vitória. Mesma coisa no segundo tempo. O Boca tem uma coisa a seu favor, que são os gols marcados de escanteio. Em partidas duras como essa, acredito que possa ser uma boa oportunidade de ficar de olho nas bolas paradas. Se você é trader, como a gente não tem nem condição de criar um viés por aqui, porque por mais que o Santa Fé tenha uma campanha péssima dentro de casa, o Boca também não faz uma excelente campanha fora, não dá nem para criar viés. Então fica muito mais fácil trabalhar correção de preço. O que é isso? Abre a stream, assiste o jogo, espera para ter uma superioridade clara dentro do jogo. A gente não sabe se vai acontecer, mas se acontecer você pode aproveitar e esteja às vezes a favor da equipe que está melhor, se a imposição for muito grande, ou contra a equipe que está pior. É muito bom esse tipo de jogo porque a gente não inventa moda, tá? Se você é punter, eu não consigo te indicar nada a favor do Boca por aqui, porque a campanha do Boca nos últimos 3 jogos, o Boca veio de uma goleada pro Godoy, mas os últimos 3 jogos foram derrota. Então, e o Santa Fé vem de 2 vitórias e um empate. Então eu não confio tanto para te indicar alguma coisa a favor do Boca. A gente pode até pensar, por exemplo, numa dupla chance do Boca aqui próximo de 1,50, mas estaria totalmente ligado ao peso da camisa do que propriamente ao que o Boca vem apresentando, tá? O que eu gostei nesse jogo, por mais que o Campeonato Argentino seja uma competição under, foi do over 1,5, pagando mais de 1,50. Tem casa de aposta aqui oferecendo essa cotação próximo de 1,55 e sinceramente me agrada, sabe? Se eu buscar aqui o histórico do Santa Fé, ó, o Santa Fé marcou 3 contra o Independente, a gente já viu, marcou contra o Lanús, marcou contra o Gimnasia, marcou contra esse Almagro, não marcou contra o Tigre nem contra o Belgrano, voltou a marcar contra o Racing e marcou contra o Estudiantes. O Boca fora de casa, ele não vem marcando gol com muita frequência. Eu tenho um gol marcado aqui contra o Argentino Júnior,
Juniors, 2 contra o Colo-Colo, 2 contra o Rosário Central, nenhum contra o São Lourenço, nenhum contra o River, nenhum contra o Pereira, nenhum contra o Arsenal de Sarandi, nenhum contra o Godoy. Porém, é uma equipe que tem sofrido gol com frequência. Raramente você vê vitórias do Boca sem sofrer gol, ou raramente você vê jogos do Boca sem sofrer gol. E eu olho para essa cotação do over 1,5 e acho minimamente interessante. O que dá para fazer por aqui para tentar pelo menos minimizar esse over 1,25? Talvez no live, pegar esse over 1,25 no live, próximo de 1,50, ou seja, o jogo começou amarrado, tá bem complicado, porém, o over 1,25 significa que se sair um gol só, você tem metade da aposta perdida. O over 1,5, se sair um só, você perde. Então você tem duas hipóteses. Ou você acredita no pré-live em 2 gols e assume a responsabilidade no over 1,5, próximo de 1,55, que é uma odd, sinceramente, muito boa para o over 1,5, e ela tá alta porque o Boca tem seus problemas ofensivos, assim como a União Santa Fé, né? Ou você espera o jogo começar, espera a cotação do over 1,25 melhorar para você tentar buscar um over 1,25, que aí você pelo menos protege metade da sua stake caso saia só um gol, tá? Eu acho que são 2 cenários cabíveis por aqui. Pode acontecer um 0-0 por aqui, óbvio que pode, o campeonato argentino é um campeonato mais under, o Boca não faz uma boa campanha, o Santa Fé também não, mas dado o histórico das duas equipes, tirando aqui só na casa do Santa Fé, a gente tem jogos com pelo menos 2 gols com bastante frequência. Eu tenho aqui 1-0 só nesses últimos anos, nos últimos 10 jogos, somente um jogo ficou 1-0. O resto, tudo bem, a gente pode não ter tido ambas marcam aqui, mas a gente teve 2 gols, né? 2-1, 1-1, 2-0, 3-1, 2-0, 2-0, 2-1, 2-1, 4-3. Então eu gosto de pensar num jogo para pelo menos 2 gols. Não é a melhor oportunidade, mas estamos com uma grade extremamente fraca e eu acredito que pode ser um jogo aqui pra gente buscar uma situação que o mercado não acredita, por isso ele tá pagando tão alto. Segundo jogo do argentino que eu quero dar uma olhada com um pouco mais de carinho é Argentino Júnior e Instituto. A classificação do Argentino Júnior é um pouquinho melhor do que o adversário, é a 10ª melhor campanha, próximo do Boca Juniors. Dentro de casa, o Argentinos tem 6 vitórias e apenas 2 derrotas. De novo, é uma equipe que sofre poucos gols, assim como a maioria das equipes do Argentino. E fora de casa, o Instituto tem 2 vitórias apenas e 7 derrotas. Aqui já é uma das equipes que mais sofre gol fora de casa. Junto com a equipe do Gimnasia, não acho que tenham mais equipes aqui que sofreram 20 gols. Acho que são só essas duas. Então encontramos pelo menos uma equipe que tem uma dificuldade maior defensivamente. No geral, é a 20ª equipe da competição com 29 gols sofridos, ou seja, 20 gols desses 29 foram sofridos fora de casa. Nos últimos jogos, a equipe do Argentino Júnior dentro de casa teve 2 derrotas apenas, uma pro Boca, que a gente já comentou agora há pouco, a gente já viu, e uma pro Gimnasia, uma goleada sofrida em casa. De lá para cá, tivemos um empate contra o Corinthians em casa e um empate contra o Independente, são equipes fortes, obviamente. Vitória contra o Del Valle, uma equipe muito forte no cenário sul-americano. Goleada para cima do Santa Fé, que a gente acabou de ver no jogo contra o Boca Juniors. Venceu o Defensa e Justiça, que é uma equipe muito forte também, que se classificou em primeiro no grupo da Sul-Americana. O Argentino Júnior que se classificou, se eu não me engano, para a Copa Libertadores junto com a equipe do Independente Del Valle. Então é uma equipe que dentro de casa tem feito bonito. Olha o restante da campanha aqui, ó, depois dessa sequência de derrota. Várias vitórias aqui. Vitória contra o Racing, vitória contra o Vélez, contra o Arsenal de Sarandi. Então, realmente, dentro de casa costuma fazer bom jogo. Um Instituto, olha isso daqui. Instituto nas últimas 6 partidas. Derrota pro Platense, Defensa e Justiça, Barraca Central, que venceu o River Plate, São Lourenço, um dos líderes, Rosário Central, um dos líderes, e River Plate, o líder da competição. Então, quando pega equipes mais fortes, não tem conseguido vencer, tá? Historicamente, na casa do Argentino Júnior, vitória do Argentino Júnior, vitória do Instituto, empate Argentino Instituto. Ou seja, não é fácil, pelo menos historicamente falando, para o Argentino Júnior manter uma sequência grande de vitória por aqui. Porém, em relação ao momento, a campanha, me parece que o Argentino Júnior é um pouco melhor. Vamos dar uma olhada nos números um pouco mais a fundo aqui no PDF de apoio. O Argentino Júnior foi o primeiro a marcar em casa o dobro das vezes que o Instituto marcou primeiro fora de casa. Isso mostra mais iniciativa, falhou bem menos em marcar, quase não falha em marcar dentro de casa e ficou 40% dos jogos sem sofrer gol. Não é uma espetacular defesa, mas é uma defesa dentro da média do campeonato argentino. O Instituto falhou em marcar em 50% das partidas, tem um ataque bem fraco e ficou sem sofrer gols em apenas 10% dos jogos. Como teve 10 jogos fora de casa, sofreu uma média de 2 gols por jogo. No primeiro tempo, o Argentino Júnior não consegue demonstrar essa superioridade, tem o mesmo número de gols marcados, só tem menos gols sofridos, porém no segundo tempo
é onde o Argentino Júnior tem o seu melhor aproveitamento. Isso aqui é uma informação importante. Venceu 70% das segundas etapas, perdeu apenas 20%, e o Instituto perdeu 70% do segundo tempo. Se tem um momento onde o Argentino Júnior é melhor que o adversário, muito provavelmente será no segundo tempo. E é onde geralmente também o adversário tem maior dificuldade. Isso interfere na nossa interpretação, principalmente em relação a cotações. Se você é trader, você pode vir consultar esse primeiro tempo para saber qual vai ser o comportamento do Argentino Júnior perante uma equipe mais acessível. Se vai ser um comportamento de imposição, com linhas altas, recuperação de segunda bola e principalmente se o Instituto vai querer fazer esse jogo mais recuado. Se isso acontecer, você pode ter um padrão de entrada logo na primeira etapa. Caso isso não aconteça, você pode vir para o segundo tempo com uma ideia de trabalhar alguma coisa em correção ao Instituto, já que o Argentino Júnior acelera muito no segundo tempo, força muito o adversário, cresce bastante o número de gols marcados e o número de gols sofridos do Instituto é muito alto. Então ali no segundo tempo você pode fazer até uma correção de preço se você tiver método para isso, tá? O segundo tempo ele é muito mais agressivo para trabalhar no match odds. Você tem, obviamente, uma margem de correção muito mais fácil de fazer, porque no segundo tempo o fator tempo já está mais incumbido na cotação, então ela tem que acelerar o movimento, porém, todo bônus tem um ônus. No segundo tempo, você também tem prejuízos maiores, por isso que você tem que saber lidar com a sua gestão, obviamente, de cada método da sua banca. Se você é punter, eu gosto muito de pensar em algo a favor do Argentino Júnior, mas como eu tenho um primeiro tempo muito abaixo e um segundo tempo mais acessível, eu acredito que trazer esse jogo para o ao vivo seria uma melhor opção. Já que a grade é fraca, não tem por que você sair entrando aqui a favor do Argentino Júnior em qualquer cotação. A odd já é boa, mas poderia ser melhor. Por exemplo, eu gosto muito de pensar no 0,25 do Argentino Júnior. Vamos dar uma olhada quanto é que tá. O handicap asiático menos 0,25. Tá pagando 1,48. É uma odd ruim? Poderia ser melhor, já que eu tenho um primeiro tempo mais abaixo. Então, se eu tenho um Argentino Júnior tendo mais dificuldade no primeiro tempo e a possibilidade desse menos 0,25 subir, você pode pegar essa odd no fim do primeiro tempo ou no início do segundo, um pouco mais alto. O risco é maior, mas você também vai ter um prêmio maior. Ou você pode optar, talvez se for para pegar no segundo tempo, um DNB, né? Um handicap zero, que é o famoso DNB, com uma odd próximo de 1,60, 1,70, ou a própria vitória do Argentino Júnior pagando muito mais para você tendo um prêmio muito maior. Eu, particularmente, entre o DNB e a vitória seca, eu prefiro o handicap asiático menos 0,25, que fica ali no meio termo. Se empatar, você tem metade da sua aposta perdida. Mas eu pegaria essa cotação mais alta, tá? Mas eu não peguei pré-live, o Argentino Júnior marcou no primeiro minuto de jogo, eu não fiz dinheiro. O que eu faço? Não faz nada, não inventa moda. Seu planejamento era determinado, aconteceu diferente, você ficou de fora. Faz parte, não dá para entrar em todo jogo. É assim que funciona. Se você quiser assumir essa cotação mais baixa, assume o risco, aí não tem problema. Eu acho que dá para trazer para o live, beleza? Em relação a gols, eu não me arriscaria tanto, porque eu tenho do outro lado numa equipe que tem uma dificuldade muito grande de marcar gols, tem uma média abaixo de um gol por jogo, tá? E aí eu dependeria muito mais do Argentino Júnior. Dá para também pensar nesse over 1,5, assim como eu falei no Boca? Dá, porque é uma odd que tá batendo próximo de 1,50. Porém, os últimos jogos do Argentino Júnior com o Instituto, dentro da casa do Argentinos, 1-0, 1-0, 0-0 e 1-0. Os últimos 4 jogos foram under 1,5. Então, por isso que essa odd tá um pouquinho mais alta, diferente do Boca, onde o histórico favorecia um pouco mais. Agora, se você quiser arriscar, é por sua conta e risco. O over 1,25 também está próximo aqui de 1,30. Eu prefiro esse menos 0,25 ou esse empate anula do Argentino Júnior no live, como a gente fala, né? Pro ao vivo. Beleza? Nas opções de jogos extras para essa quinta-feira, a grade é fraca, então não tem assim aquela qualidade toda. Temos Bielorrússia e Campeonato Argentino. O Campeonato da Bielorrússia, eu vou ser sincero, depois que saiu aquelas notícias, acho que foi no ano passado, de confirmação de manipulação de resultado, acho que não foi no ano passado foi a matéria, né, no final do ano passado acho que saiu a matéria, e foi referente àquele período de pandemia, que foi onde todo mundo resolveu trabalhar a Bielorrússia, porque, se eu não me engano, foi o único campeonato que não parou, ou que voltou antes, né? E aquilo ali me deixou, assim, com uma pulga atrás da orelha. Eu tenho sido, assim, bem cuidadoso para trazer alguma coisa na Bielorrússia. Tem o Dinamo Minsk, que é um dos líderes, mas pega um adversário que também está numa boa
classificação. E tem aqui o Bate Borisov contra o Shakhtar. A gente fez algum jogo do Shakhtar esses dias, é um excelente mandante, mas não é um excelente visitante, tá? Então, muito cuidado. Na Argentina, a gente tem o Arsenal de Sarandi contra o Defensa e Justiça. O Arsenal de Sarandi contra o Vélez, eu vi o jogo, é um time muito aguerrido, muito agressivo, mas falta o toque final. O Defensa e Justiça é um time que, desde as épocas passadas, quando o Crespo treinava a equipe muito agressiva também, muito forte em relação a gols, mas é campeonato argentino, então toma cuidado, tá? Tem o Tajeres, que é o segundo colocado, vai enfrentar o Sarmiento, que se eu não me engano venceu alguns jogos recentemente, então toma cuidado, por isso que a odd do Tajeres aqui não é tão baixa, a cotação é de 2, mesmo fora de casa, uma cotação relativamente mais alta para um segundo colocado, obviamente. O Barracas Central pega o Belgrano, o Barracas tem muita força dentro de casa, tá? Tem um estádio pequenininho, deu um cacete ali no River Plate, bate realmente em times maiores, mas fora de casa eu não sei se consegue segurar. E o Huracan, que tá também numa fase horrorosa, vai pegar o Tucumã, que também tá numa fase horrorosa. Isso aqui para mim seria jogo para trabalhar ao vivo, beleza? Bom, a grade é fraca, mas a gente tenta encontrar alguma coisa. De preferência, não inventa a moda, tá? Faz o simples para você que é trader, trabalha ali numa correção de preço tranquila, não inventa. E muito cuidado com aquela expectativa de over goals, tá? Em alguns jogos, realmente, vai sair bastante gol, mas sempre que eu trabalho argentino, eu fico com aquela sensação de que vai sair gol o tempo todo, mas falta muito ali aquela questão do último passe, falta muito aquela questão da qualidade na finalização. Então, toma um pouco de cuidado. É um campeonato que dá muito a entender que vai sair gol, parece o francês, mas às vezes não sai tanto, tá? Vou ficando por aqui, não esquece, aproveita essa grade fraca se quiser aprender, meu curso tá aqui embaixo, não esquece de participar das premiações lá também, e a gente tem o nosso pós-jogo, o nosso pós-planejamento todos os dias aqui. Se você quiser ter acesso e ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. Fica com Deus, um grande abraço e até sexta-feira.